Seguindo aqui, gente, 18 horas 15 minutos, hora de Brasília. Continuamos aqui no jornal repercutindo, então, a taxação americana de 50% prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto. Eu vou começar agora, então, com o Ingo Plog, vice-presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Muito boa noite. Olá, Simone. Boa noite. Vamos lá, Ingo. Como é que a Associação Brasileira do Agronegócio ela está vendo, né, toda essa repercussão aí desde a semana passada do dia 9, não é? Os reflexos aí para a indústria, a gente vê muitos acontecimentos, muitas análises aí, mas a gente queria ver a posição de vocês, né, o agro e outros setores importantes. Pois é, Simone, nós estamos tentando entender a dimensão desse tarifaço e também as consequências até o dia 1º de agosto. Temos a necessidade de nos reunirmos para buscar alguma tentativa, em primeiro lugar, de termos uma união entre nós e buscarmos ter uma opção para os nossos diálogos com os americanos. E a nossa preocupação muito grande no curto espaço de tempo é conseguirmos nos conectar com os nossos parceiros empresariais americanos. São os nossos clientes, são os nossos fornecedores, são os provedores de tecnologia, financiadores, investidores, porque também nós investimos nos Estados Unidos como eles investem em nós. Então nós temos aí uma parceria muito longa e é importante a gente ter esse diálogo com eles, porque afeta a nós e afeta a eles em primeiro momento. Então, juntos poderemos estar trabalhando uma pauta melhor. Ingo, pois é, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou hoje justamente nisso, né? Trazer a todos essa mesa de negociação, né? Conversar com o outro lado, né? Com as empresas, com os importadores, a importância dessas conversas, né? Eu sempre coloco aqui, né? Da Anshan dizendo, né? Mais de 6.500 pequenas empresas lá nos Estados Unidos dependem dos produtos importados aqui do Brasil. Importante, então, dessa negociação, mas eu te pergunto, o governo não está ainda falando, né, em uma possibilidade que seria uma alternativa, como a CNI ela já colocou, dessa extensão, pedir um prazo a mais, 90 dias, segundo a CNI, que seria o ideal para esse início. Como é que vocês avaliam? Simone, é exatamente isso que você comentou. Nós temos aí um universo de conversa que não é fácil. A gente costuma olhar as primeiras 10, 15 maiores empresas que têm um impacto, conversamos com elas para ver as suas contrapartes do outro lado. E o que a gente esquece muitas vezes é que um valor menor pode causar um impacto muito grande em relação a pequenos produtores que fizeram enorme de um esforço em conquistar esse mercado. Vou dar um pequeno exemplo. Nós temos produtores de mel no Nordeste, muito competentes, que abriram o mercado americano. É um mercado pequeno, mas sustentado por referências, por credibilidade, rastreamento, tudo isso. Aí, esse não entra numa estatística de imediato, porque são valores menores, mas eles serão afetados fortemente. Então, esse é um universo grande, sabe, Simone? E a nossa preocupação no momento é saber fazer esse diálogo. E aí, nós gostaríamos muito que, do nosso lado empresarial, a gente achasse um diplomata, uma personalidade que conhece muito bem esses meandros das negociações internacionais, conhece os caminhos dos americanos, conhece os caminhos dos brasileiros, e para nos ajudar nessa negociação, porque o nosso universo já é desunido. Eu não posso falar do mesmo problema entre uma Embraer e um produtor de mel, um produtor de café, com alguém de máquinas e equipamentos. São mundos muito diversos, diferentes. Porém, a gente tem que ter alguém que una essa parte e faça dali uma proposta ao governo americano negociadora,
né? Então, essas são as dificuldades de um processo desse. Você precisa de mais tempo, você precisa de mais possibilidade de conversa. E estamos exatamente nisso. O que a gente sente é que o lado empresarial percebe essa necessidade. Em várias entidades nós estamos conversando intensamente sobre isso e acharmos um interlocutor que nos ajude. É evidente que o governo tem digamos, o caminho dele, o Itamaraty, sabe como trilhar essa caminhada, porém eles estão numa área política também, e nós estamos numa área muito mais racional do comércio, não só do dia a dia, mas também de temas mais complexos, mais comerciais, mais industriais, mais jurídicos. Então, esse é um mundo que a gente conhece, é um mundo onde a gente limita bem e trabalha bem. Então, esses encontros, eu acho que é muito importante nós, do lado empresarial, buscando o melhor dos esforços nesse diálogo construtivo, um diálogo tranquilo, com cabeça muito fria, sem emoções, para poder mostrar também ao outro lado que a gente está levando isso a sério e queremos soluções. E quando você fala aí, né, desse interlocutor, o setor precisa disso para diferenciar, não é? Você citou aí a cadeia do mel, a cadeia da carne, do suco de laranja, do café, ou seja, um interlocutor mais ligado aí para levar adiante tudo que o setor já está falando aqui para a gente já vê aí as exportações, né, sendo afetadas, por exemplo, do pescado, que também está nessa pauta aí, pedindo, não é, até que aumente, que a cadeia fique fora aí em relação aos 50% dessa tarifa, ou seja, um agente, um interlocutor que conheça aí todos os meandros, né, de tudo que acontece em relação ao setor. Seria isso, né? É isso mesmo, Simone. Eu vou dar um exemplo nosso da BAG, né? Nós estamos há mais de um ano atuando em conjunto com o embaixador Roberto Azevedo, que foi o ex-secretário-geral da OMC, e muito mais em relação à União Europeia, porque há um ano atrás a nossa preocupação é ainda a União Europeia, a EUDR, CEBAM, com as datas, com isso. E os setores afetados são vários, não são um só. E ver o que Genebra está pensando, como é que os interlocutores estão trabalhando. Estivemos trabalhando intensamente com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, para nós, em relação à União Europeia, até em determinado momento era parceiro, porque eles também tinham esse tema com a União Europeia. Então, você vê como esse quadro muda, não é? Ele é extremamente volátil, ele é extremamente instável, cada dia você tem uma outra circunstância. Mas o que a gente aprendeu? Um setor que não é o nosso, do agro, que você citou, tão diverso, você precisa, às vezes, ter uma conversa com alguém que junta as peças, dizer, pessoal, não é por aqui, vocês estão com um approach que não vai levar a nada, pensa assim, pensa assado, vamos buscar mais isso, vamos buscar mais aquilo. Então, um profissional desse naipe, ele te orienta e tem acesso, ele te leva a pessoas. E as pessoas começam a te ouvir, porque você está dentro de uma pauta que é interessante, que é relevante, não é? Então, é um pouco dessa experiência que a gente está trazendo essas opções para outros campos empresariais, que agora nós precisamos ter pressa, não é? Pressa, né, nessas negociações que 1º de agosto está chegando, né? Ingo Plog, vice-presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Ingo, muito obrigada por essa conversa, análise aqui com a gente hoje no nosso jornal e até uma próxima. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Simone. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada, viu, querida? Até a próxima.